De quando vocês se inscreveram até a chegada da criança, das crianças, né? Foram 9 meses. Não, do cadastro, quando nós chegamos no fórum, no primeiro dia, eu falei, eu quero entrar no cadastro, quero fazer o processo. Aí eles deram os documentos para nós, até o dia que eles falaram, olha, vocês estão habilitados, vocês estão inseridos. Foram 9 meses. Nós fomos inseridos em novembro, que eu fui lá no fórum, na ciência, que nós estávamos entrando no Cadastro Nacional de Adoção. Em janeiro eu recebi a ligação. Ai, foi rapidinho. 2 meses. Foi muito rápido. E aí? Foi no dia do aniversário desse padre que falou pra mim. É verdade. É bem lembrado. No dia do aniversário dele. Gente! E aí o coração foi lá na boca. Foi, quem recebeu a ligação foi você. Ai, conta, Douglas. Bem, eu vi um número diferente, né, de uma cidade. E... Ano novo, vida nova, né? Foi mais ou menos isso. Não, mas foi mais ou menos isso mesmo. Nós, inclusive, tínhamos outros planos para o ano, né? De viajar, tudo, mas já, aí automaticamente cancelado. Mas quando eu recebi a ligação do fórum da cidade, dizendo, não, que é fulano de tal do fórum da cidade e tal, referente ao processo de adoção, eu queria saber se vocês gostariam de vir conhecer as crianças que foram liberadas para vocês e tal. Eu falei, com certeza. Aí a moça falou, então, mas tem um problema, porque no cadastro de vocês, exatamente, tem 3. E são 4, são irmãos. Eu falei, não vai separar não, pode deixar os 4 que nós vamos buscar os 4. Ela, mas você não vai falar com a sua esposa? Eu falei, não, não precisa não, eu só preciso saber o dia que eu vou conhecer meus filhos. Ela, mas você não quer falar com ela? Eu falei, não, você não está entendendo, a gente não está brincando. A gente não quer brincar de ser pai, nós queremos ser pais. Que dia que eu posso conhecer meus filhos? Amanhã? E nisso eu trabalhava numa empresa em Jundiaí. Não dormiram aquela noite, né? Não. A noite mais longa da vida. Nossa! E aí nisso... Porque deu certo pro amanhã no dia seguinte. Ela falou, eu vou te ligar mais tarde para você confirmar com a sua esposa. Acho que ela não estava acreditando. Eu falei, tudo bem, então você liga mais tarde, mas já deixa agendado para amanhã, porque com certeza vai dar certo da gente ir. Desliguei o telefone, fui numa sala reservada na empresa, né? Porque até então estava no meio de muita gente. E aí eu fui, inclusive, com um dos padrinhos das crianças, o Eduardo. Eu falei, Eduardo, as crianças saíram, preciso de uma sala, eu vou ligar para a Raquel. Ele reservou uma sala lá, liguei para ela, falei, Raquel, pode falar? Aí ela, pode falar. Eu falei, então, parabéns, mamãe. As crianças chegaram. Nossa! Você chorou. Imagina! Eu tô aqui, ó, segurando. A minha amiga, eu tava quase saindo do trabalho, né? Porque eu saía meio-dia, eram umas 15 para meio-dia, mais ou menos. Aí a minha amiga atendeu o telefone. Raquel, o Douglas no telefone, ele tá super animado. Aí eu... animado, a viagem de férias vai ser garantida, né? Aí eu peguei, atendi o aluno, ele... Parabéns, mamãe. Eu, parabéns, mamãe. Ligaram do fórum, você é mãe de 4. Eu, 4? Caí sentada, né? Minha amiga, 4? Você é louca. Aí começamos a rir, tudo, e elas começaram a rir. Tá casa doida. Aí nisso eu já comecei, falei, como assim 4? Menino, menina, qual a idade? Não sei nada, eu só sei que são 4. Não sei quantos meninos, quantas meninas, não sabia nada, porque não perguntou nada pra assistente social. Porque é homem, né? Gente, imagina. Isso. Deixa eu me proteger, homem. Eu peguei os dados principais, o lugar, quanto tempo demora para chegar e o dia. Que era coisa que a gente não ia ter perguntado. Não, com certeza não. Aí eu demorei 1 hora para conseguir sair da Unicamp, pro trabalho lá. Eu não conseguia sair de lá. Eu tremia. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou sair daqui, né? Eu não conseguia dirigir, porque ele ia trabalhar de fretado. E eu estava com o carro. Exato. Aí eu falei, ele falou, vem me buscar, porque nós vamos para casa para ligar lá no fórum, para a gente poder acertar a questão da visita, né? Aí catei, não conseguia sair do lugar, eu só tremia, as pernas bambas, aí trouxeram água para mim, conversa. Aí falei pro chefe, falei, amanhã eu não venho, tá? Estourou a bolsa, estou em trabalho de parto. Amanhã eu não venho. E aí fui buscá-lo, né? Aí antes de sair, liguei para esse padre, amigo nosso, na época ele estava na missão de Curitiba. Aí liguei pra ele e falei, parabéns, né, seu aniversário e tal. Aí ele, obrigada. Eu falei, de presente de aniversário você vai ganhar 4 sobrinhos. Ele, como assim? Ligaram do fórum, são 4. 4, Raquel, não acredito. Aí o padre, você é louca, meu brincadeira. Ele falou, meu Deus, nossa, vamos conhecer quando, né? Vai conhecer amanhã, provavelmente e tal. E aí nós fomos, eu busquei o Douglas, aí ele veio dirigindo. Aí você já sabia
quantos meninos, Não, quantas sabia meninas? nada, porque ele não ainda não. perguntou. Mas aí vocês não ligaram depois? Então, aí nós fomos pra Aí o combinado casa. era ligar à tarde. Ah, tá. E aí? Aí chegamos em casa, aí nós ligamos, né? Que ela passou o Exatamente. número, mas acho que eu ia conseguir ficar esperando ela Imagina. ligar de jeito nenhum, né? Eu liguei pra ela Aí eu correndo. consegui marcar o telefone também, tá vendo? Então teve mais um ponto positivo. Aí nós ligamos, aí nós fomos perguntar quantos meninos, quantas meninas, a idade, né? Aí ela começou a contar um pouco da história deles, né? O porquê que eles estavam abrigados, quanto tempo de abrigamento. E aí falou que estava conversando com a juíza para ver se liberava a visita no dia seguinte. Aí desligamos, depois, uma meia hora depois ela ligou e falou, olha, a juíza autorizou, então amanhã, 2h da tarde, vocês aqui. Tem 1h, né? Porque 2h a juíza chegava para dar a liberação para a gente poder entrar no abrigo. E ela falou, então você vem 1h, porque nessa 1h a gente conversa. Você acha que eu cheguei 1h? Imagina. Cheguei 11h da manhã lá. 11h Imagina pra mesmo. lá. Vai que a juíza chega antes, né? Já tô aqui garantida. 11h da manhã nós chegamos, tomamos uma multa, né? Lógico, né? Porque nem foi com o pé pesado, né? É que ela tava pedindo pra mim chegar rápido. Não, mas tem radar também que é... Não, esse aí... E são quantos meninos e quantas meninas? São 3 meninas e um menino. Ah, um menino. Um menino só. E quais eram as idades naquele Na momento? época, a Marcela estava com 8, a Amanda com 7, a Fabiana com... o Cauê com 5 e a Fabiana com 4. Uma Escadinha mesmo, Escadinha. né? Aí isso foi em janeiro. Em fevereiro a Marcela já fez 9, né? E o Cauê fez 6 em março. Né? Então, quando eles vieram morar com a gente... E aí? Quando chegou lá? Nossa, foi... Mas, ai, conta. Quando vocês viram a carinha Nós dele. chegamos no fórum, começamos a conversar com a assistente social. Eu fiz tanta pergunta, até perguntei se as crianças já eram batizadas, pra você ter uma ideia, né? Ela falou, nossa, nunca ninguém perguntou isso. Se a criança é batizada, provavelmente não, porque ele não dava nem comida, quanto mais sacramento, né? E aí a gente começou a conversar com ela, foi contar a história das crianças, tudo. E aí ela chegou a chamar a psicóloga, né? Porque eu não parava de perguntar tudo, né? Ela falou, não, peraí que eu preciso chamar a psicóloga do fórum para ela poder dar orientação melhor para vocês, falar realmente da criança, que são ela que acompanha. Tá. Aí nós ficamos lá até 2h da tarde conversando mesmo, perguntamos tudo, precisamos saber tudo da história, né? Cada detalhe que eles podiam falar, nós perguntamos. A preocupação da Raquel era saber os nomes. Ah, é verdade. Também. Porque eles gostam de colocar uns nomes meio estranhos, Você né? trocou os nomes? Não, de nenhum deles. Depois que, se eu não me engano, é 1 ano de idade, você não pode mudar mais o nome. Você vai mudar o sobrenome quando vier para a guarda definitiva. Mas o nome não. O nome continua mesmo. Por isso era meu medo, né? Falei, já pensou um nome estranho, né? Aí catei e perguntei, qual que é o nome das crianças? Falei, ela tem um ótimo gosto para os nomes dos filhos, né? Marcela, Amanda, Cauê e Fabiana. Falei, tudo são lindo, lindos, né? Até Graças isso. a Deus. Aí nós fomos pro abrigo. 2h a juíza chegou, deu o papel e nós fomos pro abrigo. O abrigo, ele ficava tinha uma ladeira, assim, um abrigo lá embaixo. Era como se fosse uma chácara, assim, é tudo com alambrado em volta, né? Não tinha muro. E nós tínhamos sido preparados no nosso fórum lá de Sumaré, falando que quando normalmente chamassem a gente para conhecer as crianças, quando ligassem, né, que provavelmente nós iríamos até o abrigo fazer o primeiro contato, só que as crianças não saberiam que nós estávamos indo para eles. Então, eles estariam misturados, nós saberíamos quem eram, as crianças não saberiam quem eram. Para não gerar expectativa neles. Então, nós fomos crente que ia acontecer isso, né? Vamos chegar lá, eles vão estar no meio de todos, né? E nós vamos conhecer eles ali, depois a gente volta outro dia, né? Para fazer a aproximação. Chegamos lá, o Douglas encostou o carro, aí a psicóloga e a assistente social foi com a gente, né? Ele foi abrir o portão, só escuta o Cauê estava lá fora, só escuta o Cauê, chegaram! Eu falei, meu Deus, estão esperando. Aí nós entramos com o carro, aí o Cauê entrou correndo pro abrigo, aí tinha a veneziana, assim. Ai, gente, pensa esse coraçãozinho. Imagina. Os 4, né, a gente olha, assim, desceu do carro, os 4 pendurados na janela, segurando assim, olha. Só eles? Só os ali, 4. Já estavam Já separados, estavam separados numa provavelmente. sala nos esperando. Então, assim, para nós foi um choque, assim, nossa, né, eles estão nos esperando. Só que quando a gente chegou, amor à primeira vista, né? Não teve. Sem dúvida. Não tem jeito. Cauê, carinha de arteiro, tem até hoje, as meninas com toda a timidez das meninas. Eu falei, não tem como não se encantar. Aí ali já meus, selou né? mesmo. Nós ficamos lá das 2h até as 5h30 da tarde, né? Foi. Com eles, ali, só nós. Nós, aí a assistente social, a psicóloga, o diretor do abrigo estava com a gente. E uma cuidadora,
né? Ficou ali com a gente, tudo, fazendo intermediação, mas eles eram muito livres, assim, fora a Marcela, que era mais velha. A Marcela era bem mais tímida, então você ia falar com ela, ela escondia o rosto, né? Você olhava, Marcela, tudo bom? Ela colocava a mão no rosto, assim, né? Pra se esconder. Os outros não, os outros já vinham, tio, tia, esse aqui, já que sentar no colo, pegar o celular, mexer nas coisas, deixa eu tirar foto. E eles estavam há quanto tempo já no abrigo? Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Isso foi em que ano? Esse ano novo na vida de vocês foi 2014. 2014. 2014. E aí nesse mesmo dia, daí não leva para casa no mesmo dia, né? Não. Tem Aí, todo um processo de adaptação juntos, as viagens todo fim de semana para a cidade. Tinha que fazer as adaptações, porque até então, depois desse processo, depois de aptos, né, e depois do ok dos psicólogos, aí tem toda a parte material, vamos dizer assim, né? Tem que ter carro, tem que ter uma casa, aí tem nosso todo... carro que a gente tinha que estar Nós tínhamos um carro classic, um carro popular, né? E nas leis de hoje não pode mais de como 7 era lugares. Exatamente. A gente não pode usar o bagageiro, né? Não é como antigamente colocava porque tudo. são 4. Não cabe. É igual o meu Exatamente. caso, né? Exatamente. Sim, são Tem que 4. trocar Então, mas, por uma assim, Kombi. Também você tem quase isso, ônibus, né? Mas esse processo, né, você tem que ter, porque a criança, quando ela é maior, ela também tem que querer ser adotada. Né? Então, quando é um bebezinho, tá na maternidade ainda, a gente escuta muita história, né? Porque a mãe recebeu a ligação, tipo, você tem que buscar hoje. Então, aquela correria, vai lá, busca, vai para casa, aí que vai providenciar a fralda, vai providenciar as coisas, né? Na criança maior, não. A criança maior, ela também tem que querer ser adotada. Então, tem que ter esse vínculo, né, da família e a criança. Então, tem que ter esse casamento aí. Quanto tempo foi até vocês tirarem eles do abrigo? O nosso caso ficou uns 2 meses quase, né? É porque nós íamos só de final de semana. Isso também é uma coisa assim, que a questão do cadastro nacional, você também tem a opção de colocar, pelo menos quando nós fizemos, tínhamos a opção de colocar o estado. E nós fizemos a opção de não ficar no Brasil inteiro, de colocar só o estado de São Paulo. Porque como já era maior, nós sabíamos que ia ter que fazer essa adaptação. Tá. Eu não posso, por exemplo, na Bahia, ficar um mês lá, né, adaptando. Então, eu tinha que estar num lugar onde desse para eu ir e voltar, né, para poder fazer essa adaptação. Entendi. Até condição financeira, né? Às vezes tem que ir de avião todo fim de dependendo semana. do lugar. Não tem como. E aí nós fomos, ficamos assim, quase 2 meses indo e voltando, né? Ia final de semana, ficava por lá, aí voltava, né? Aí depois de um certo tempo a gente trouxe eles. Nas últimas experiências começava a ficar mais difícil deixá-los lá? Todas as ficava. vezes era difícil? Sempre Era difícil. Sempre foi. Sempre difícil. A Fabi chorava, ficava pendurada na janela Não chorando, queria dar tchau. não queria. Era complicado.